Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer um tema, né, que eu gosto muito de falar sobre. Eu como psicóloga, né, cognitivo-comportamental, né, que a gente fala em Portugal, psicólogo da cognição humana, gosta muito de falar sobre isso, mas com outro viés, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão que a gente, né, sempre traz do nosso vazio existencial. Como tapar esse vazio, né? Quando ele surge, a gente fica meio perdido, não sabe o que está acontecendo, não sabe se está no caminho certo, se precisa trilhar outro caminho, não sabe se precisa abandonar determinadas coisas ou insistir, né? Como fazer quando se encontra nesse caminho, né? Para além do olhar da cognição humana, o olhar cognitivo comportamental, eu trago para vocês hoje um olhar existencial humanista, que é também uma coisa que eu amo muito, é uma paixão. Eu acho que duas abordagens a um encontro, quando elas conseguem se unir e realmente fazer daquele tema uma resolução de problema, eu acho que faz todo sentido falar disso. E eu trago, né, a questão do vazio, nesse vazio existencial, hoje com um olhar mais voltado para um olhar existencial humanista, né? Como diria Sartre, todos nós estamos fadados, né, a sentir isso, porque todos nós temos responsabilidades. E quando a gente começa a assumir responsabilidades, né, isso não sou eu quem fala, é Sartre, né, Jean-Paul Sartre foi um psicólogo, um filósofo francês que eu admiro demais, demais, e ele fala exatamente disso, da nossa responsabilidade de nos colocarmos no mundo como ser humano. E o quanto que isso afeta a gente diretamente. O quanto que isso vai fazer com que você sinta que é responsável tanto pelo comportamento do outro, a reação do outro, sobre o que você vai fazer, falar e se comportar. Como que, né, acontece isso tudo? Você começa a se colocar no mundo como sujeito, pessoa, em que precisa optar. Você escolhe as coisas, você faz escolhas o tempo todo. Você deseja, né, escolhe, e nessas escolhas, nessas opções que você faz, você acaba se colocando numa posição de responsabilidade. Você é responsável pelas escolhas que você fez. E isso te coloca um peso aqui, ó, bem grande para você carregar. E se você não tiver muito bem analisado em terapia, enfim, se você não tiver, né, como diz o outro, com a terapia em dia, não tiver realmente a compreensão disso, você vai cair nesse vazio existencial. O mundo tá cheio de coisas pra gente desejar e a gente escolher, optar. A gente tem pleias de caminhos para escolher, trilhar, e a gente opta por esse. E às vezes esse a gente se dá mal, porque ali aconteceu uma coisa. Mas se a gente não tem a sabedoria que daquele caminho a gente teve um aprendizado, sim, a gente aprende. Até nos tombos que aconteceu nesse caminho, a gente aprendeu alguma coisa. A gente aprendeu que as próximas escolhas que eu fizer precisam ser escolhas mais responsáveis. E quando o Sartre traz essa questão da responsabilidade em si, ele traz também uma questão que foge da moral, né? E traz a ética em si como o fator em que vai determinar o seu posicionamento no mundo, né? E não a moral, porque para Sartre a moral seria o rompimento da sua responsabilidade e do seu olhar sobre o mundo como forma de que você está movimentando isso. Eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento dessa coisa, porque quando eu entendi também fez uma explosão na minha cabeça. E é mais ou menos assim. Sartre ele vai falar assim: você é responsável pelas suas escolhas. E ao fazer as suas escolhas, você se coloca no mundo como sujeito, né, como pessoa, como ser que escolhe e opta. E ao fazer isso, você tem que fazer de uma forma ética, de uma forma onde você não vai estar sendo induzido pela moral. A moral seria o quê para Sartre? Seria
os bons costumes, os valores, enfim, as coisas que permeiam onde existe um Deus, existe Deus que me olha e eu preciso fazer o que é correto. Existem câmeras aqui, isso é moral, né? Existem câmeras e eu preciso me comportar. Existe pessoas me vendo aqui, eu preciso ter uma postura um pouco mais. Eu vou ficar com esse joelho aqui. Não, eu tenho que me comportar, né? Então, a moral é mais ou menos isso, né? Ela traz essa figura de se eu não respeitar, eu vou ser punida. Por exemplo, se eu tiver uma atitude desrespeitosa com alguém, um racismo, uma xenofobia ou qualquer outra coisa, eu posso ir presa. Então, isso eu estou agindo de forma moralista, né? Eu não estou sendo ética, porque a ética ela já é mais profunda, ela já é mais filosófica. Para Sartre, quando o sujeito ele é ético e ele realmente age de forma ética na vida e a partir disso nas suas escolhas, esse sujeito ele vai olhar para as coisas e vai simplesmente fazer o quê? Não é porque tem Deus olhando, não é porque eu não quero ir para o inferno, não é por causa disso, eu tenho que fazer isso, é o certo. O correto a se fazer é isso. E não porque tem câmeras aqui. E não porque eu vi o dinheiro cair do bolso de uma pessoa. Não é porque eu tô vendo que tem pessoas olhando que eu não vou tentar ali devolver aquele dinheiro. É simplesmente pelo fato de que eu sei que aquele dinheiro não é meu e eu preciso devolvê-lo. Isso é ética. É a atitude que é feita mesmo quando alguém não está te olhando e você escolhe fazer a coisa certa. Já a moral não. A moral ela carrega um peso de que alguém tá te vendo. Tanto que vocês ensinam isso aos seus filhos. Não tô falando você, mas tem gente que ensina, né? Papai do céu tá te vendo. Se você fizer coisa feia, a criança ela cresce com um senso totalmente distorcido do que é autorresponsabilidade. Ela se responsabilizar pela ação dela. Ela fala, não foi eu que fiz. Eu não sabia. Eu peço desculpas. Não sabia que não podia, desculpas, foi eu quem fiz. E assumir a responsabilidade de que ela errou e de que ela também é humana, falha e erra. Isso te tira desse lugar de buraco, de vazio, de tipo, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Eu tô me sentindo perdido, eu tô me sentindo vazio, eu não tenho, sabe? E realmente, quando você começa a colocar essas coisas em prática, né? Agir pela ética e não por moral, não é porque eu não quero ir pro inferno que eu não vou respeitar o outro, né? Que eu não vou, sabe? Essas questões até que adentram dentro da Bíblia, tá? Não vou adulterar, não vou matar, não vou, sabe? Dentro dali dos pecados capitais, por exemplo, né? Eu não tenho que fazer isso, gente. Não é porque eu não vou pro inferno, não. Porque isso é uma visão totalmente moralista, moral. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ter a consciência e a responsabilidade de que eu não devo fazer isso com o outro, né? Eu devo um respeito. Tudo tem limite, né? Eu não posso atravessar o limite do outro, assim como eu não quero que ninguém atravesse o meu limite. Então, essas coisas que as pessoas às vezes acabam não compreendendo são as coisas que estão afundando elas, né? Estão deixando elas num buraco, num vazio existencial muito imenso. E elas não estão se dando conta disso, do quanto elas estão sendo afetadas por não conhecer e não entender que às vezes elas estão agindo por moral e não pela ética. Elas às vezes estão sendo moralistas até demais e estão esquecendo de se responsabilizar pelas ações dela no mundo, né, para com as outras pessoas e para consigo mesmo. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou apreciar aqui meu café que já tá quase frio, já tá quase frio. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar trazendo outro vídeo aqui, espero que vocês se inscrevam aí no canal, deem um like, né, dê um joinha, porque eu vou estar trazendo mais vídeos como esse que eu acho que é muito importante nós irmos compreendendo sobre essas questões, essas nuances que fazem com que a gente, muitas das vezes, deixem de viver o aqui, agora, presente, o que se tem para viver, e acaba se distanciando muito das coisas que a gente precisa vivenciar. E se a gente conhecer que a ética, ela facilita isso, eu acho que fica muito mais fácil, fica muito mais leve, tira esse peso, né, que às vezes a gente está carregando e que nem deveria estar carregando. E esse é o vídeo de hoje, muito obrigada a você que ficou até aqui no final. Se você ficou até aqui, por favor, deixa um comentário aí pro algoritmo entender que esse vídeo foi importante para alguém. E até o próximo vídeo, se tudo der certo.